você, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Cíntia Esclarece, nosso espaço no YouTube para falar de tênis, que fala atualmente também de política. Lembrando que já passamos de 1,5 milhão de recuperados de Covid-19 no Brasil, e também lembrando que o material para jogar tênis vocês vão encontrar em Porto Alegre e arredores, na Avenida Dom Pedro II, número 390, loja 110, na Klein Sports, ok? Bom, e no vídeo de hoje eu preparei uma coisa interessante aqui pra gente, que é a simulação de uma eleição. Como você sabe, simulação de uma pesquisa, na verdade, para as intenções de voto para presidente da República em 2022. Como vocês devem estar acompanhando, ninguém ainda lançou chapa, nem se declarou candidato a cargo algum. Mas eu encontrei isso na internet e, analisando os candidatos, eu resolvi vir aqui dividir esse pensamento com vocês. São oito candidatos. Eu vou me permitir colocar mais um, que eu vou falar dele agora para não esquecer. Seria o Romeu Zema, atualmente o governador de Minas Gerais, eleito pelo Partido Novo, um partido reconhecido, na verdade, a partir de 2015, é um partido jovem, portanto, e que é o único partido que não utiliza dinheiro público do fundo eleitoral para as suas atividades, suas campanhas, viagens de parlamentares, etc. O partido se mantém com doações dos filiados. Então esse Romeu Zema também entra nas possibilidades de candidatura para 2022. Sobre cada um deles vou falar um pouquinho, o que eu sei. Tem alguns que a gente conhece mais, outros a gente conhece menos. O próprio Romeu Zema, ele é o governador que está tendo o maior índice de aprovação do seu povo no caso da pandemia, sobre como está administrando a situação diante do coronavírus. Então aqui da lista consta primeiramente Fernando Haddad, e eu vou pegar aqui a minha cola e dizer que sobre Haddad, vocês devem lembrar, concorreu à presidência na última eleição, chegando ao segundo turno, inclusive. Ele é advogado, filiado ao PT, foi ministro da Educação nos governos Lula e Dilma Rousseff, e prefeito da cidade de São Paulo ele também foi. Então, se você tem as suas opiniões sobre a condição atual da saúde, da educação, pública no Brasil atualmente, você possivelmente deve ter acompanhado o trabalho dele como ministro e pode tirar aí as suas avaliações. Para ficar mais interessante, eu não vou dizer quem ganhou a eleição virtual, mas vou apenas apresentar as plataformas dos candidatos. Um pouco deles como pessoa, as informações que estão aqui a nosso alcance, enquanto a gente ainda tem internet, né, gente? Então, o próximo que consta da lista é João Dória, atual governador de São Paulo. E o bom seria que você que está me assistindo falasse com alguém de São Paulo para saber sobre o governo atual que ele está fazendo por lá. Tá? Ou a próxima opção é Mandetta, o ex-ministro da Saúde. Você também deve se lembrar que ele, apesar de médico, não conseguiu grandes avanços frente à situação do coronavírus. Acabou por desautorizar o presidente Jair Bolsonaro em público, porque o presidente é o chefe do executivo e, portanto, os ministros são subordinados ao chefe. E o presidente tomou a atitude que você também deve lembrar que ele tomou, que foi de demitir o ministro. Quem trabalha com escala profissional e coisas do tipo, eu sou profissional liberal, mas quem trabalha dessa forma mais formal deve conhecer, né, as atitudes que os chefes costumam tomar quando são desautorizados. Aí já não cabe a mim também dizer se foi certo ou errado, simplesmente ele fez o que o chefe faz. E o Mandetta saiu de cena e agora volta com essa intenção de ser candidato em 2022. Ciro Gomes, é interessante a gente ler um pouquinho sobre ele também. Ciro Gomes foi governador do Ceará em 1990. Foi o primeiro governador a ser eleito pelo PSDB. E Ciro assumiu o governo do estado do Ceará em março de 91. E esse foi o primeiro ponto da trajetória política dele. Não preparei muita coisa, deixei assim até para não ficar longo o vídeo. E o Ciro Gomes também concorreu à presidência da República em outras ocasiões. Agora eu não me lembro qual foi o partido, se eu ficar buscando aqui a gente vai demorar muito. O próximo é Luiz Inácio da Silva, Lula. Ele foi presidente do Brasil por 2 ocasiões. E recentemente ele esteve
diz na página do PT, na internet, que ele redigiu uma carta ao governo chinês, pedindo desculpas pelas palavras do filho do presidente. Isso ainda em março. Foi a última manobra política que eu vi que ele tomou. Enfim, ele teve 8 anos no governo, né, para ficar à frente dessas coisas, e muitas coisas que aconteceram ele próprio declarou que não sabia. Agora que isso não é mais da competência dele, ele resolveu tomar as dores de um povo, sei lá por quê. Talvez tenha os seus motivos, afinal de contas todo mundo sabe que a China tem uma grande capacidade bélica. Mas enfim. Luciano Huck. Luciano Huck é um apresentador de TV, como vocês sabem. Mas aqui eu encontrei umas coisas interessantes. Eu me lembro dele a partir do programa H, na Rede Bandeirantes de televisão. Mas ele também é judeu, casado com a apresentadora Angélica. Trabalhou na Rádio 89 FM, na revista Playboy, também trabalhou. Estagiou nas agências de publicidade DM9 de Nizam Guanais e Talent. Começou a fazer locução em programa da Rádio Jovem Pan e aos 23 anos estreou na televisão. Depois, aqui aparece já o trabalho dele como na Bandeirantes. E depois entrou para a Rede Globo, para o Caldeirão. Foi no ano 2000, acho setembro de 99, está dizendo ali. Ele assinou com a Rede Globo e começou a apresentar o programa Caldeirão do Huck. Uma grande curiosidade que eu fiquei sabendo foi que atualmente o Luciano Huck tem um aplicativo que permite que as pessoas de uma determinada região do Brasil saquem R$200, acredito que seja o dinheiro dele, né? Porque sendo assim não tem problema nenhum. O que ele não pode é chegar lá e começar a usar o dinheiro público para determinadas coisas. Mas o dinheiro sendo dele, enfim. Ele tem esse aplicativo para ajudar as pessoas em determinada região do Brasil. Você pode procurar essa informação mais profundamente, porque eu realmente não tenho grandes detalhes, mas é fato isso. Sérgio Moro, que todo mundo conhece, também entrou na cena nacional como juiz, que é a profissão dele de fato. Tornou-se então ministro da Justiça do governo Bolsonaro e depois saiu daquela forma que vocês também lembram. Eu não quero que pareça que eu estou pichando A ou B aqui. E por último, então, Jair Bolsonaro também faz parte da nossa enquete virtual, e que é o atual presidente, e que é um político que já sofre com oposição já faz algum tempo. Na época da campanha, ele foi acusado de alguns comportamentos pessoais, que para muitos não faz muita diferença, como a pessoa age na esfera doméstica, a nível pessoal de fato, e como se comporta enquanto político. E com a maioria das pessoas sabendo essa diferença, ele se elegeu presidente e está no comando do país até hoje, apesar de alguns desmandos da oposição. Ele ganhou a eleição sim. E para fazer valer o nosso voto enquanto cidadã, eu prefiro acreditar que ele vai ficar no cargo até o fim. Por quê? Imaginem vocês, se cada um ou parcela da população que se sentir prejudicada com a eleição de fulano ou beltrano, começar a gritar fora daqui, abaixo fulano dali, e vai virar bagunça, não vamos mais ter respeito pelo voto. Afinal de contas, um ponto percentual acima já é maioria da população. E ele venceu com 11 pontos acima, então isso tem que ser respeitado. Essas são algumas das opções, então, hoje, julho de 2020, falta bastante tempo ainda para as eleições, mas essa pesquisa virtual aqui foi uma forma que eu achei de fazer um vídeo para fazer você pensar um pouquinho, falando rapidamente sobre alguns dos então possíveis candidatos para 2022. Então eu vou me despedir de vocês agora. Vou ver quando eu vou postar esse vídeo, porque eu postei ontem. E aí a gente vai continuar conversando. Você comente aqui embaixo, por favor. Diga o que você acha. Obrigada aos novos inscritos. Graças a vocês eu vou tentar fazer vídeos com mais frequência agora e fazer postagens menos erráticas também. Ok? Então valeu pela audiência aí. Cíntia esclarece. Porque quando a gente entende fica mais interessante.